Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer para vocês aqui o que o Jornal Nacional falou sobre a busca e apreensão feita contra Ciro Gomes em dezembro ter sido anulada pelo TRF5 e vou trazer um complemento muito importante do próprio Ciro, que falou lá na Ciro Games algumas coisas a mais que vale a pena a gente refletir juntos. E o Salim Matar, o dono da Localiza, criticou a decisão. Será por que ele fez isso? Vamos tentar entender os motivos, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas é só se gostar, deixa o like, se não gostar, manda o dislike, faz parte. Se puder comentar alguma coisa aqui embaixo, compartilhar, isso é extremamente importante para que o nosso trabalho aqui continue chegando mais longe e em mais pessoas. Bom, pessoal, então no dia 22 de fevereiro, foi noticiado aí por vários sites que o tribunal anulou a busca e apreensão da Polícia Federal contra Ciro Gomes. Desembargadores consideraram que houve constrangimento ilegal na operação. E como o Jornal Nacional tinha falado disso em dezembro, no mês que ocorreu a operação, era esperado que ele falasse também dessa nova decisão aqui e falou. Vamos ver então o que o jornal, enfim, mostrou ali e eu trago em seguida uma fala do próprio Ciro. Vamos lá então. A Justiça Federal concedeu um habeas corpus que anula a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. A decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região foi por unanimidade. Os desembargadores consideraram que não houve requisitos que dessem embasamento à decisão do juiz federal de autorizar as investigações na casa de Ciro. No dia 15 de dezembro, ele e o irmão, o senador Cid Gomes, os dois do PDT, foram alvos de uma operação da Polícia Federal que apura um suposto desvio de recursos nas obras da Arena Castelão, em Fortaleza. O inquérito foi aberto em 2017. Segundo as investigações, a empresa Galvão Engenharia é suspeita de pagar propina de cerca de 11 milhões de reais para vencer a licitação da obra. Só um detalhe importante que o Ciro fez questão de destacar no dia que a operação aconteceu é que essa empresa que ganhou a licitação lidou com concorrência de outras e a economia em relação ao preço inicial foi algo em torno de 100 milhões. O Ciro até chegou a brincar na época, né? Se de fato tivesse pago propina para alguém, e o Ciro na época nem cargo público tinha, não ocupava nada, teria sido um primeiro caso, né, de que alguém paga para oferecer o menor preço numa licitação que você está concorrendo ali com outras empreiteiras. Então, é realmente um caso curioso e detalhe, né? A Arena Castelão, comparada com as outras reformas e construções que aconteceram no Brasil e também nas 4 Copas antes daquela que ocorreu aqui, foi a arena, o estádio mais barato. Enfim, então, de fato, entregue antes da hora, não teve aquele atraso que muitas empresas fazem para tentar aumentar o valor que estava arrecadado até então. Então não teve nada disso em relação à Arena Castelão, mas vamos continuar aqui. Corrida entre os anos de 2010 a 2013, quando Cid Gomes era governador do Ceará. Houve busca e apreensão no apartamento de Ciro Gomes. O juiz também autorizou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dele. Na decisão de hoje, os desembargadores consideraram também a ausência de contemporaneidade, ou seja, a pouca probabilidade de se encontrar nas conversas ou registros bancários de agora alguma prova sobre o fato de 10 anos atrás que motivou a investigação. Ainda em dezembro, no dia da operação, Ciro Gomes disse que está sendo alvo de perseguição por parte do governo federal. Hoje ele disse nas redes sociais, mesmo nos momentos de maior indignação, nunca duvidei de que a verdade e a justiça prevalecessem sobre o arbítrio, a manipulação e a prepotência. Esta decisão do TRF5 honra o judiciário brasileiro. A decisão de hoje contempla exclusivamente o candidato à presidência Ciro Gomes. O irmão dele, Cid Gomes, e outro irmão, Lúcio Gomes, atual secretário de Infraestrutura do Ceará, não foram objeto de recurso. Segundo o TRF5, mesmo com habeas corpus, as investigações continuam normalmente e o processo segue sob segredo de justiça. Nós não conseguimos contato com a empresa Galvão Engenharia. Bom, então vocês viram aqui nessa matéria do Jornal Nacional, uma matéria interessante, mas eu considero que também é importante a gente trazer o que o próprio Ciro disse na Ciro Games, que aconteceu coincidentemente no mesmo dia, que é toda terça-feira que acontece, em que foi tido aqui essa decisão favorável
ao Ciro. E ele vai deixar claro, ele não está querendo aí se eximir de prestar esclarecimentos. Não, não é isso. Mas o que aconteceu na ocasião, fica claro aqui que foi uma perseguição política, sim. Né? Vamos supor, né, que o Ciro tivesse cometido algum ilícito 11 anos antes. Será que a Polícia Federal acha que encontraria elementos no celular do Ciro que até então estavam com a Polícia Federal desde dezembro, notebook, tablet, que inclusive tem ali informações da campanha, da pré-campanha, estratégia? Então fica claro e evidente que essa operação tem sim o objetivo de causar algum tipo de arranhão na pré-candidatura, na imagem do Ciro, porque o Ciro pode sim para a campanha ainda dizendo ser um homem limpo. Ele vai reforçar isso aqui, que em 40 anos nunca respondeu a um processo por corrupção, nem para ser absolvido. Quem processa o Ciro é Temer, Eunice Oliveira, Cunha, Bolsonaro, enfim, o Ciro chama essa turma de bandido, de corrupto e tal. Esses aí processam o Ciro e tempos depois, né, a gente tem a confirmação daquilo que o Ciro já dizia, enfim, com alguma antecedência. Então o Ciro é processado por isso aí, né? Calúnia, dano moral, mais corrupção. O Ciro nunca foi processado. E vejam então o que ele falou lá na Ciro Games. Depois eu volto para falar do Salim Matar. Eu quero dar uma notícia muito importante para todos os que nos assistem. Eu quero dar uma satisfação ao povo brasileiro, porque homem público é que nem a mulher de César em Roma. Sabe, para quem não basta ser virtuoso, tem que demonstrar que é virtuoso também. Pois bem, hoje, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sediado no Recife, me concedeu um habeas corpus e tornou nula aquilo que era uma arbitrariedade, aquela violência que eu sofri na minha casa, junto com a minha mulher, com a minha família, não é? Fatos alegados que teriam acontecido em 2009, que nada me envolvem, seriam, então, investigados numa busca e apreensão feita em 2021. O tribunal entendeu por unanimidade que eu fui vítima de uma arbitrariedade e me concedeu uma ordem de habeas corpus e mandou anular aquela operação. Fez-se justiça, podem acreditar, eu continuarei à disposição de todos que queiram qualquer tipo de esclarecimento, não é? Qualquer tipo de esclarecimento, considero obrigação do homem público. Eu não tenho sigilo bancário, não tenho sigilo fiscal. O meu governo, todos os meus auxiliares abrirão mão de sigilo bancário e fiscal, porque quando a gente aceita a vida pública, tem que abrir mão de certas franquias individuais que são legítimas na vida privada. Mas eu quero, não digo agradecer, porque é um grande juiz, não se agradece. Apenas eu quero afirmar o meu reconhecimento, porque o Tribunal Regional Federal do Recife, por unanimidade, fez justiça. Eu sou homem limpo e dou essa satisfação ao povo brasileiro. Está nula aquela arbitrariedade da qual eu fui vítima. Muito obrigado ao povo brasileiro que me acompanhou, aos juristas que se solidarizaram comigo, enfim, até os meus adversários. O Lula, por exemplo, foi muito generoso em afirmar que sabia que eu era um homem honrado. Quero agradecer a todos os que diminuíram um pouco aquele momento de grande constrangimento, de grande humilhação pessoal que eu sofri sem merecer. Portanto, foi uma surpresa adicional, nós planejamos a nossa live aqui. Eu começo dizendo a todos vocês que há justiça no Brasil. Pelo menos o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, restaurou a minha integridade, a minha decência, a minha honestidade. Isso é o meu patrimônio. 40 anos de vida pública, nunca respondi por nenhum processo e continuo sem nunca responder, porque eu me garanto, eu sou limpo. Bom, e vocês perceberam que a Ciro Games aconteceu com auditório, enfim, foi bem bacana, eu assisti na íntegra, vale a pena, vou deixar o link para quem quiser acompanhar e assistir o que aconteceu lá. E o Ciro disse, inclusive, que virou aqui manchete da Carta Capital: no meu governo, todos os auxiliares abrirão mão de sigilos bancário e fiscal. E o próprio Ciro, então, disse que ele, enfim, tem aí as suas contas, os seus sigilos todos abertos, não tem o que esconder. E aí, quem sentiu isso aqui foi Salim Matar, que criticou a decisão do TRF5 lá no seu Twitter. Aí alguém que não entende o que está acontecendo pode pensar, puxa, o Salim Matar está preocupado com a justiça no Brasil. Não, não tá. O Salim Matar está preocupado, sabe com o quê? É porque se o Ciro for presidente, o Ciro já disse que vai cortar renúncias fiscais. Hoje o Brasil abre mão de algo em torno de 350 bilhões de arrecadação de impostos. William, quer dizer que o Ciro vai cortar tudo? Não,
porque tem algum tipo de renúncia que é importante para você estimular esse ou aquele setor da economia. Mas o Ciro propõe, então, passar um pente fino. Vamos pegar tudo que tem de renúncia. Peraí, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. O Ciro propõe cortar 20%. Com 20% você tem 70 bilhões a mais. Quase o triplo do que o Brasil vai investir nesse ano, né? Então, realmente é um número importante. E o Salim Matar, esse que supostamente está preocupado com algum tipo de justiça ou injustiça no Brasil, ele é dono da Localiza, que é, né, em tese, uma locadora de veículos. Só que ela tem incentivo para comprar carro 0 quilômetro. Aí ela tem ali um grande incentivo, impostos não são cobrados e o carro despenca o valor. O que acontece? A Localiza usa esse carro por um pequeno período e vende ele como seminovo. Hoje, a Localiza ganha mais dinheiro revendendo carros do que alugando. Como o Salim Matar sabe que o Ciro é o único candidato que denuncia o que acontece com a empresa dele, o Ciro fala com todas as letras. Ele então está preocupado que o Ciro, crescendo nas pesquisas e chegando à presidência, vai acabar com essa mamata, né, Salim? Então, a preocupação do Salim aqui é só essa e não tem nenhuma outra. Então, meus amigos, vamos ficar bastante atentos. Como foi dito aqui, o processo continua e ok, não tem problema continuar, mas que pelo menos devolvam aí os objetos, enfim, apreendidos na casa do Ciro e, como eu disse aqui, não fazem nenhum sentido que eles tivessem sido inclusive levados. Se de fato a polícia quiser investigar de forma séria, ela tem outros meios para fazer isso. Mas o que muita gente aponta é que a Polícia Federal, parte dela, que a gente não pode generalizar, está aparelhada por Bolsonaro e aí com fins políticos, com fins eleitoreiros. E o Ciro é um candidato hoje que sim, luta para tentar tirar o próprio Bolsonaro do segundo turno, já que o Bolsonaro hoje é segundo colocado nas pesquisas e o Ciro aparece já em várias aí em terceiro lugar. Bom, pessoal, então vamos ficar atento para ver se surge algum novo desdobramento em relação a isso. Como o Ciro insistiu, está à disposição para prestar qualquer esclarecimento, como deve estar todo homem público. Isso faz parte, você ser acusado disso ou daquilo, enfim, quem está na vida pública sabe que isso pode acontecer e o Ciro está à disposição. Mas o que aconteceu em dezembro e foi denunciado por juristas seríssimos deste país foi de fato um abuso corrigido neste dia 22. Mas não duvidem que na medida em que as eleições forem se aproximando, enfim, vão tentar requentar isso aqui, insisto, com fins políticos e eleitoreiros, como aconteceu em 2018 com alguns candidatos. Qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.